Oi, gente. Muito bem. Vamos para a nossa segunda aula ali, né? Mas antes de começar, eu vou dar alguns recados paroquiais, ok? Hoje, então, eu estou postando a aula para vocês aqui, né? Hoje é recesso, não é feriado. Então, assim, hoje eu vou deixar ali já no sistema, né? No Moodle. Eu deixei ali os slides, daqui a pouquinho eu vou postar a gravação, né? Esse dia de hoje, que é o dia 11. E aí, na semana que vem, tá, no dia 18, eu também vou deixar postado a gravação da aula, junto com os slides. Tá? Por quê? Dia 18 eu tenho uma consulta médica em Joinville. Okay? Então, assim, talvez eu não consiga chegar a tempo da aula. Né? Talvez, né? É mais provável que eu consiga. Se eu chegar antes do horário da aula, daí eu ministro a aula normal com vocês, eu faço ali a chamada pelo Meet e aí a gente tem a aula. Mas se eu não chegar, né, antes do horário, aí já vai estar a aula postada ali para vocês. Que de qualquer forma vocês vão ter o material, tá? Só para avisar vocês que eu vou estar em consulta médica, mas isso pela manhã e aí eu vou estar voltando ali, talvez à tarde tenha que fazer algum exame, mas vou estar saindo no período da tarde ali, mais tardar às 5 da tarde, né? 5, 6 da tarde, aí eu venho direto para cá, para a União, ok? Então, caso eu não chegue, mas vai estar postado a aula ali também, ok? Vocês vão ter o material de qualquer forma. Então, vamos lá. Para a aula de hoje, nós vamos ver ali os tipos de som, né, que nós temos, as categorias que geralmente são divididas, né, as mais usuais, tá? E aí a gente vai ver a aplicação, as funções e a aplicação em cada situação que a gente vai ter para esses tipos de som. Okay? Mas, antes de falar disso, né, vou falar um pouquinho sobre o profissional, né? Como é que era e como é que é hoje em dia. Tá? Hoje em dia a gente tem, eu comentei ali na primeira aula, algumas situações em que o profissional sonoplasta ele pode atuar. Okay? E hoje em dia, sim, o profissional sonoplasta ele é de nível graduado, né, de graduação. Tá? Ele é tido como um profissional de nível superior. Tá? Então ele pode, assim, não é que ele vá concorrer, mas cada um tem a sua função. Né? Mas em nível de formação ele está junto ali com um engenheiro de som, ou o pessoal chama o engenheiro, né? Que cuida da parte de som, que ele vai verificar mais a questão da acústica do local, tá? Ele que vai coordenar, o engenheiro de som que coordena as questões mais técnicas relativas ao som. Tá? O profissional sonoplasta, que hoje também tem outra designação mais moderna, que é o designer de som, né? Ele vai cuidar da parte plástica, que a gente viu ali a definição da parte plástica semana passada na primeira aula, né? Que é essa questão ali dos usos e funções, né? Do desenho, de como que você pode utilizar o som, né? Para formar imagens na mente do seu receptor, do seu ouvinte. E a gente viu lá como é que o som ele é percebido, tá? Captado, né? Pelo menos fisiologicamente ali. Nossos órgãos captam o som e aí ele é interpretado pelo cérebro, enfim. Essa formação de imagem ali por meio do som é o profissional sonoplasta, ele que vai desenhar esse som, né? Ele que vai cuidar dessa questão de quais sons utilizar, em quais momentos, né? Em quais situações, etc. Antigamente esse profissional sonoplasta trabalhava muito nas rádios, né? E ele fazia todo esse trabalho ali ao vivo, né? Hoje ainda ele é bastante requisitado nas rádios, no meio radiofônico. Tá?
Só que com menor presença, claro, né? Hoje em dia a gente tem muito uso dos equipamentos aí eletrônicos e digitais, né? Então a vida desse profissional foi facilitada, mas a sua função também, em algumas situações, perdeu-se. Tá? Mas ainda é um profissional que atua bastante, né? Hoje modernamente. Né? Diferente ali do que alguns podem pensar, né? A gente tem o técnico de som. O técnico de som, né? Ele pode ser um curso aí complementar, ele é também um profissional, né? O técnico de som, a gente às vezes tem aí em algumas situações, a gente pode ter os três profissionais, pode ter o engenheiro, o designer e o técnico. Tá? O técnico ele fica cuidando mais da parte de questão de técnica mesmo, de operacionalização de mesa, né? Às vezes ele vai cuidar de microfone, tá? E aí, em algumas situações também, alguns podem acumular essas três funções. Tá? Claro que não é recomendável, né? Porque cada um tem sua formação específica, né? O técnico ele sabe mais das questões de funcionamento do microfone, da mesa, né? Sei lá, a mesa não está captando, né? Por quê? Se chama o técnico, tá? O técnico que entende da parte mais elétrica, né? Enfim. E o designer ele vai saber utilizar os sons com maior propriedade. Né? E o engenheiro de som ele faz um estudo assim, do ambiente, da acústica mesmo em si. Tá? Ok, dito isso, né, vamos ver ali para os elementos que compõem o som, né, os diferentes tipos de som. O primeiro que a gente vai ter ali são as falas e diálogos, ou seja, são tudo composições, elementos que são formados pela nossa voz. Okay? O que acontece? Né? A nossa voz ali, quando a gente está falando, quando a gente está conversando com alguém, a gente pressupõe o quê? Que a pessoa esteja prestando atenção. Tá? Por quê? Nós estamos proferindo informações. A gente está levando informações para as pessoas, okay? Por meio das palavras, das falas, né, da nossa voz. Okay? A nossa voz é o suporte da informação verbal. Então, o que vai acontecer? A gente pressupõe que as pessoas estejam prestando atenção. Então, a nossa voz, os nossos diálogos, eles conduzem e captam a atenção das pessoas. Né? Então, a função dos nossos diálogos, da nossa fala, é direcionar a atenção das pessoas. Elas têm que prestar atenção. Geralmente, quando a gente tem algum produto aí, seja música cantada, seja um programa de rádio, né? Seja aí qualquer produto audiovisual que há a presença da fala, né? Geralmente as pessoas têm a tendência a prestar atenção. Tá? Mas vocês vão dizer, professor, mas às vezes a gente fala, né? E as pessoas não prestam atenção. De início, provavelmente elas vão prestar atenção, porque esse é o intuito, a gente está, por meio da voz, da fala, levando informação. Se as pessoas não prestam atenção, provavelmente é porque a informação que você está levando, que você está proferindo, é porque ela não é útil para essa pessoa. Ela começa a ouvir, ela percebe que não interessa para ela, não vai ser aplicável, não vai ser útil, e aí ela começa a dispersar. Isso acontece em todas as situações, né? Desde o programa de rádio que não está levando informação útil, né, para o ouvinte, até, sei lá, quando você vai na missa, né, na igreja, o padre começa a falar o sermão e aí o padre já falou muitas coisas, né? Ou o padre que dá um sermão de 40 minutos, né? Ele já começa a perder a atenção das pessoas. As pessoas já começam a dispersar, já começam a cochichar, né? A criança já começa a correr para o corredor, daí o pai e a mãe já vão chamar a atenção, já começa aquela situação toda.
né? Então é porque provavelmente as pessoas já perceberam que o discurso do padre ficou redundante, né? A informação já não está sendo mais útil para os fiéis. Então, assim, a nossa fala, a nossa voz, ela pressupõe a atenção, mas se estiver sendo útil para o ouvinte, para o receptor, né? E aí o que vai acontecer? O pessoal fala muito da troca, né? O diálogo, assim, essa fala, ela precisa ter a tendência a ser um diálogo, né? Por quê? Existe essa troca entre quem leva a informação e quem recebe. Tá? É como se fosse uma conversa mesmo, né? As falas e diálogos, elas têm a tendência a ser uma troca, a participar com outras pessoas, né? A participação de outros membros, porque vai haver essa troca. É como se a gente já proferisse uma ideia, uma informação e recebesse um feedback, né? Então as falas e os diálogos, eles também pressupõem essa troca de ideias. Todo mundo tem que expor uma informação e também o outro pode expor essa informação como se fosse um feedback, uma reação daquilo que você levou como informação. Tá? São trocas, né? A gente dá a nossa ideia e a gente também recebe a do outro interlocutor. Okay? Então essas são as falas e diálogos. O som ambiente, que é o nosso segundo tipo. Tá? O som ambiente, como a gente viu aí alguns conceitos na primeira aula, né, fazem menção aos sons que são proferidos, aquelas propriedades do som em determinados ambientes, né, que eles se deslocam por meio do ar, né, eles têm aí a questão da reflexão ou reverberação, da velocidade com que se desloca em cada ambiente. No geral, nós estamos aí falando do som que é carregado, que é propagado pelo ar, né? Então ele vai ter uma velocidade constante, que é de 300 metros por segundo. Tá? E aí, se houver objeto no local, né, a gente vai ter aí a questão da difração, que vai ser a redução da propagação do som, né? Toda vez que o som ele se desloca pelo ar e aí ele esbarra em algum objeto, ele vai sofrer uma difração, vai perder a sua força de propagação, né? Se não houver objetos, né, na sala que fazem que barrem, né, a propagação do som, ele vai até um limite aí, dependendo da intensidade, né, e desse limite ali, se for uma parede, por exemplo, de concreto, né, de cimento ali, rígida, né, se for densa, ele pode reverberar, então ele vai causar uma reflexão. Tá? Se for uma superfície ali na parede, né, que não seja densa, o que vai acontecer? Vai haver a dispersão, como há nos estúdios, né, que a gente viu ali, para quem procurou aquela recomendação que eu falei da câmara anecoica, né, vocês vão ver que a câmara anecoica ela é feita com aquelas superfícies que elas parecem uma espécie de um triângulo, assim, né, formato triangular, que ele vai dispersando o som, ele vai perdendo força, e o material também que existe na superfície ali, né, dessas paredes, elas também acabam dispersando o som. Algumas situações, né, de materiais, eles até absorvem a reflexão do som, né, a propagação do som pelo ar. Okay? Então, o som ambiente é o som que percorre um determinado lugar, né, e ele pode ter essas propriedades, ele pode se propagar com essas propriedades. O terceiro tipo de som que nós vamos ter é o som denotativo, né, que é o quê? É um som que ele vai fazer menção a algum objeto, né, vai fazer lembrança, vai remeter a lembrança de algo ou algum objeto. Exemplo disso, o estampido de revólver.
tá? Ou batida de porta, som do trovão, né? Som de panela, tá? Som de passos, etc. Só que assim, vamos ver o próximo para a gente ver as diferenças, né? A professora, eu escutei ali no rádio, no programa que eles estavam falando, tinha alguém caminhando, tá? Por que aquele, de repente, não seria... Ou então escutei um som de sei lá, de um revólver ou de um... Pode ser até de um animal, né? É um som que vem assim de maneira natural, de maneira orgânica. Um elefante, por exemplo, você vai falar assim, mas escutei um som do elefante, você vai pensar, né? Lembra aquela coisa da primeira aula? Você escuta um som, aí você já tenta buscar a fonte sonora ou na tua mente o som do elefante, ou você já imagina um animal, né? Que a gente, quando ouviu pela primeira vez, gravou que era aquela imagem. Pode ser um elefante grande, pequeno, etc. Né? Daí não importa. Mas era o som de um elefante, daí você vai imaginar. Tá? Poxa, filho, mas obviamente não vai ter um elefante dentro do estúdio. Okay? Aquele era um som denotativo? Não. Aquele era um efeito de som. Por quê? Qual que é a diferença? Ah, professor, mas eu escutei, eu sei que é de um elefante. Né? Som ele faz a menção de um elefante, mas ele tem que ser algo que é orgânico. Tá? Quando a gente sabe que não é algo natural, direto, que vem da fonte, né, a gente chama de efeito. Por quê? O efeito, tá, ele tem exatamente essa função de substituir os objetos, tá, que produzem um som natural. Exatamente pela incapacidade da gente conseguir reproduzir ou produzir um som de maneira natural. Ah, mas era um som de panela. Uma panela cabe dentro do estúdio, pode ser produzido o som de uma panela, você batendo na panela. Pode, claro. Uma panela cabe dentro do estúdio. Ah, mas e o elefante? O elefante não cabe, né? Teoricamente. Pode ser que tenha estúdio que caiba ali um elefante, mas é muito difícil. Você vai levar um elefante só para ter o som dele. Então, assim, esses sons que são reproduzidos de maneira artificial, né, que são produzidos de maneira artificial, a gente chama de efeito. Okay? Ah, mas e se eu escutei ali som de uma panela, mas não era a panela? Claro, aí vai ter a situação assim, eu não sei se era panela de verdade. Né? Mas dependendo da situação, a gente tem como saber. Então, era um efeito. Né? É um som que é reproduzido de maneira artificial. Tá? Então ele é um efeito. Okay? No teatro, por exemplo, a gente tem lá o ator em cima do palco, né, caminhando, e aí a gente escuta bem alto no teatro todo o som de passos. Por mais sincronizado que esteja, né, a gente sabe, tá, pela intensidade, pela propagação, né, que é a questão lá do ambiente, né, a gente sabe que não é o ator que está produzindo aquele som. Então, aqueles sons de passo no teatro são efeitos. Né? A impressão, quer dizer, impressão. A noção geral que a gente tinha de efeito é assim, é tudo que era produzido que era um som diferente. Né? Aí é um efeito que a gente não consegue definir muito bem o que é. Né? Vamos ver ali a segunda opção, né, que do efeito de som, que ele fica mais fácil de entender. O efeito de som ele também pode ser um tipo de som que a gente não se refere, não tem como se referir a um objeto específico. Por exemplo, o laser. Né, eu cito bastante esse exemplo porque o laser, tá, ele tem ali é uma produção física, né, é uma luz, tá, que nós vemos, mas que o laser, gente, ele não tem som. Tá? Ou vocês já ouviram o som de um laser, quando vocês viram, né? Eu, por exemplo, às vezes vou fazer tratamento ali na ortopedista e aí ela fala, vou usar um laser aqui. Eu fico pensando, né?
primeira vez que ela foi usar aquela maquininha que produz calor, né, que era por meio da luz de laser, né, que é bastante intensa, eu fiquei pensando, mas será que vai produzir som? Mas, não, óbvio, não tem som, né, porque ele é um efeito físico de luz. Tá? A luz ela pode produzir calor, que era o que a máquina lá fazia, né? Ela produzia calor bastante alto, né? Mas ela não produz som. Mas eu já ouvi o som de um laser ali no filme ou no desenho animado. São efeitos. Tá? Tanto é que se você for procurar, por exemplo, o som, né, de um laser, sei lá, num filme, ele vai ter um som, um tipo, sei lá. Você vai procurar o som do laser no desenho, ele vai ser outro som. Ué, mas por que é diferente do filme? Porque cada um faz uma convenção, né? Eles tentam representar o som do laser da forma como cada um acha mais adequado. Tá? E é um som que é produzido para tentar simular ou tentar fazer as pessoas gravarem isso, né? Sei lá, no filme Star Wars, que tem laser para tudo que é lado, tem vários tipos de som, né? Mas que não são verdadeiros. Então são efeitos produzidos para laser, né? Para tentar marcar ou gravar na mente do receptor que toda vez que ele escutar aquele som, ele vai lembrar do laser, né? Então, assim, os efeitos de som eles podem ser de duas categorias, né? Um que é produzido de maneira artificial, mas que pode fazer menção a algum objeto, algum animal ou algo, né? Esse é o som artificial, né? E aí a gente vai ter o som o efeito de som que não faz menção a objeto algum. Ele tenta ser uma simulação. Tá? O quarto tipo de som que a gente tem é a música. Né? A música muitos conhecem por trilha sonora, porque geralmente nós não usamos, né? Especificamente não usamos esse termo trilha sonora. Porque trilha sonora, gente, principalmente para o técnico de som, ele vai dizer assim, mas a trilha sonora é quando a gente usa lá um programa de edição e a gente tem lá uma faixa, né? A gente pode ter várias faixas. Para quem já viu um programa de edição de som, né, a gente trabalha com faixas ali. Cada faixa ali captura e reproduz um tipo de som. Né? Aquilo é uma trilha. A trilha é como se fosse um caminho que um som vai percorrer, né, que vai ser reproduzido. Aquilo é uma trilha. Okay? Só que convencionou se chamar, né, por maior, de convenção mesmo, maior facilidade para as pessoas entenderem, né, que a trilha sonora é uma música. Okay? Mas aqui a gente usa o termo, geralmente mais tecnicamente aplicado, de música mesmo. E a música ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser composta ou inédita. A música composta, né, ou alguns chamam de consagrada, é aquela música já conhecida. Né? Sei lá, um grupo musical cantou, você ouviu durante anos aquela música lá, você sabe de quem é, né, o grupo, quem canta, etc. E aí ela vai ser aplicada em alguma situação. Pode ser filme, pode ser uma peça de teatro, pode ser numa conversa, tá? Então essa música é uma música composta, que já é conhecida. Ou ela pode ser inédita. Tá? A música inédita ela vai ser encomendada para uma situação específica e que nunca foi utilizada. Por exemplo, né, num filme. Toda vez que eu escuto aquela música, eu lembro daquele filme. Okay? A ideia da música inédita ou a música encomendada, ela é para esse fim mesmo, para a gente marcar determinada cena ou determinada situação. Pode ser num filme, pode ser num teatro, pode ser na novela, okay? Pode ser, sei lá, numa produção musical, né, de áudio, pode. Toda vez que eu escuto, sei lá, uma determinada música ou
É uma composição, sim. Né? Eu lembro que é o jornal tal, né? XYZ. Por quê? A primeira vez que eu escutei aquela música, né, foi no programa de rádio X, okay? Na abertura do programa. Ou toda vez que eu escuto o programa, está tocando aquela música. Esse é o intuito, o objetivo da gente utilizar uma música. Ele serve para marcar uma cena ou um filme em um determinado momento. Por exemplo, eu lembro, professor, que eu via uma telenovela e toda vez que aquele casal ali se encontrava, né, casal bonitinho, lindo, maravilhoso, toda vez que eles se encontravam, né, numa situação assim, tocava a música. Isso, a música, né, numa produção audiovisual, ela serve também para isso, para a gente marcar determinada cena, determinada situação ou evento. Okay? Por que a gente, daí vocês vão perguntar, poxa vida, mas parece jingle político, né? Marca, assim, a gente escuta o negócio ao ouvir, a pessoa já lembra da música, do jingle, ou a gente escuta o jingle já lembra de tal pessoa, de tal político. Okay? Por que marca? Okay? A composição musical, a composição de uma música, ela é exatamente para isso. Essa junção de ritmo, o ritmo da cadência, né, das das notas musicais, né, dos timbres de som. Eu lembro, o timbre ele diferencia um som do outro, assim como a nossa voz. Né? Minha voz tem um timbre, a voz do fulano tem outro, então a gente diferencia a voz de cada um. Né? Então os timbres a gente diferencia um instrumento do outro. Tá? É o que ajuda a gente a diferenciar um instrumento de outro. Então, assim, essa junção de ritmo, né, de timbres, de acordes, né, de notas, tudo isso compõe uma música. Tá? E aí que está a grande arte, né, a grande beleza de uma composição musical. O compositor, quem compõe a música, quem monta esse quebra-cabeça que é a música, né, ele tem que ter esse feeling, né, essa percepção, tá, de que aquela composição, aquela mistura de elementos de uma música vai agradar determinados públicos, ou os públicos que ele deseja agradar. Né? Então, assim, você viu que já não é muito fácil utilizar a música, pensando nisso tudo. Né? Já escolheu produzir e compor uma música já não é muito fácil. Para mim é uma tarefa quase que impossível, só se eu ficar anos e anos que daí eu vou conseguir compor uma música. Né? Você vai falar, professor, mas hoje em dia com tecnologia digital é fácil, né? A gente tem tudo gravado, a gente tem tudo pronto, é só fazer a mixtura de tudo. Né? Mas fazer essa mistura também não é muito fácil. Mas tem que pensar no ritmo, que ritmo que eu vou usar. Vai ser um ritmo mais rápido, vai ser um ritmo mais lento. Tudo isso você tem que pensar por quê? Tudo isso vai provocar determinadas sensações, né, no seu ouvinte, no seu receptor. Se é uma música de um ritmo maior, né, ritmo mais rápido, ele vai provocar uma sensação de que, sei lá, na mente do receptor, poxa vida, ele escuta aquela música e ele vai pensar, ou vai trazer a sensação de agitação, de agito. Okay? Ou se ele escuta uma música com um ritmo menor, mais lento, vai trazer uma sensação um pouco mais de calmaria. Okay? E esse é o objetivo de você compor, utilizar uma música. Né? Toda vez que eu vejo sei lá, um lutador treinando, né, um filme de ação, tá? Toda vez que chegar ali, tem um filme clássico, né, que é do Rocky Balboa. Toda vez que usa uma cena, né, de treino, tem aquela musiquinha consagrada do Rocky Balboa, né, que todo mundo conhece. Tanto é que
tô treinando boxe. A gente brinca assim, ó, então coloca a música do Rock Balboa para você se inspirar a treinar, né? E assim vai, né? Os filmes do Chaplin, né, do Charlie Chaplin, que é bem legal porque tem a situação de ser filme mudo, né? Então você já não tem mais já não tem essa questão da informação por meio verbal, da fala. Okay? Qual que é a informação? Como é que ele trabalha a informação? Okay? Para exprimir alguma informação. Ele usava a expressão corporal ou facial. Tá? E aí, outro elemento que ajudava a passar informação era a música. Sempre tinha uma música ali tentando acompanhar a cena. Se ele estava correndo num ritmo frenético, assim, ou estava fazendo algo num ritmo mais rápido, a música também tentava acompanhar esse ritmo. Tá? Exatamente para trazer essa sensação e para marcar, né, essas sensações aí de acordo com a cena que a gente está vendo no filme. Tá? Isso acontece também não só no filme, né, em qualquer situação, qualquer produção audiovisual. Tá? O locutor de rádio, ele, por exemplo, está falando num ritmo, né, que ele tenta estimular bastante num ritmo rápido, a trilha sonora também vai ter que acompanhar isso. Okay? Se você fizer o contrário, tá? Uma música que estimule aí uma sensação de mais calmaria e o locutor estiver falando rápido, a pessoa vai se sentir um pouco estranha. Né? Talvez essa estranheza ali, né, tire a atenção da pessoa e ela não vai prestar atenção no que o locutor está falando. Okay? É uma situação que pode acontecer. Tá? Então a música são desses dois tipos, né? Composta ou inédita, tá? Consagrada ou inédita. Quinto é o sexto tipo de som que a gente vai ter, que é o ruído. O ruído todo mundo conhece, todo mundo já pensa, professor, mas o ruído nunca é agradável. E a gente tem essa noção aí de que os ruídos eles são sons indesejados, né? E qual que é a função de um ruído? Além de usar para chamar também a atenção, né? De repente você está ouvindo ali uma música tranquila, calma, e vem aquele som de estática. Né? O que acontece? Você já pula do lugar onde você estava, do sofá, da cama, né? Da cadeira, você vai pensar assim, ué, o que aconteceu? Né? Os ruídos ou sons que são indesejados, né? Geralmente eles são usados para trazer o sentido de falha, né? Alguma coisa que não está legal. Okay? Por isso que às vezes a gente usa ali geralmente a gente usa ruído num período bem curto, tá? Que é só para quebrar o ritmo e chamar a atenção do ouvinte, né? Do nosso receptor. Okay? Porque geralmente o ruído ele faz o contraponto de uma sensação harmoniosa. Tá? Então ele transmite o sentido de falha. Esses são os ruídos. O último tipo, né, seria a ausência do som. Mas, onde eu sabia, a ausência do som não era som. Né? É a mesma coisa da cor. Né? A ausência da cor não é cor. A gente chama de cor. Né? É o preto. O preto é a ausência de reflexão da luz. Tá? E a ausência de cor. Mas a gente chama de cor. Né? Assim como o silêncio também nós vamos chamar de som. Tá? Então a ausência do som, que é o silêncio, né, total, okay? Ele geralmente traz a sensação também de estranheza, né? Quando a gente deixa de ouvir o som, e aí vocês peguem de novo o exemplo lá da aula anterior, daquela câmara mais silenciosa do mundo, a câmara anecoica. Tá? O que acontece? Vocês viram lá pelos vídeos, se alguém procurou? Que geralmente a ausência do som causa estranheza. Eu não sei, se nunca fui consultar
médico para isso. Mas eu, quando eu não estou ouvindo o som, ou às vezes até quando eu estou ouvindo os sons aí, sei lá, no ambiente normal, eu escuto bastante o zunido, né? Aquele né? Um tom bem mais agudo, claro, bem mais alto a frequência. Não sei por que isso acontece. Não sei se, principalmente quando não há muita presença de som. Okay? Não sei o que é isso, esse zunido, tá? Mas ele é constante. Às vezes ele diminui a intensidade, às vezes aumenta, né? Mas quando eu não escuto sons e fica esse zunido, que geralmente acontece comigo particularmente, tá? Essa ausência aí de sons de um ambiente, tá? Ele me causa muita estranheza. O que acontece? Se eu estou num lugar e não escuto mais sons, o que eu faço? Eu já apuro o meu ouvido, a minha audição, para ver por que eu não estou ouvindo tantos sons. Ou se eu estou ouvindo poucos sons ou sons de menor intensidade, né? Sei lá, estou no meio da sala de aula, né, e eu escuto o som dos alunos conversando. Quando eles param, eu já viro e olho, o que está acontecendo? Por que vocês pararam de fazer barulho ou falar? Né? Fica aquele silêncio. A gente já apura o ouvido para ver o que aconteceu. Tá? A gente já presta atenção. A ausência do som, ou seja, o silêncio nas produções audiovisuais, tem esse objetivo também. Okay? Quando a gente para de colocar sons em qualquer produção audiovisual, a gente vai causar a sensação de estranheza também. Tá? E aí o ouvinte, nosso receptor, vai apurar a atenção, o ouvido, para ver o que aconteceu. Tá? Esse é o objetivo da gente usar o silêncio. São situações muito específicas. Tá? Nem sempre nós vamos usar, quase nunca. Um exemplo, quando vocês veem comercial, principalmente da área da saúde, na televisão ou escutam no rádio, né, e aí vem aquele finalzinho lá. Esse medicamento não é indicado em determinadas situações. Né? Geralmente aquela voz, ela vem no silêncio. A produção para tudo, e aí vem o silêncio e vem aquela voz falando isso. Para quê? Quando tem aqueles milésimos de segundos de ausência de som que para tudo, o ouvinte é o pessoa receptor já. Opa, presta atenção, mas isso é muito rápido, tá, gente? Quando você corta todos os sons de repente, tá, você causa estranheza e a pessoa já... Opa, o que aconteceu? E aí vem aquela voz, a gente já presta atenção. Por quê? A nossa voz que está ali, naquele momento, não tem nenhum concorrente, tá, com a atenção do receptor, do ouvinte. Então ele vai prestar atenção só na voz. Mas isso a gente usa nessa situação. Depois que você tem um leque enorme de sons, seja música, seja efeitos de som, né? Ou som ambiente, etc. E aí você para tudo, por milésimos de segundo, e aí vem com aquela voz falando. Né? Ou, por exemplo, esse é um caso, né? A gente usa para chamar a atenção do ouvinte, para ele prestar atenção numa informação. Quando a gente está no rádio, né, a gente vai dar uma nota de falecimento, okay? Alguns locutores preferem não utilizar música de fundo. Tá? Eles deixam sem som nenhum e só falam a nota de falecimento. Hoje faleceu fulano de tal, tá? Não sei o que, bababá. Okay? Só que vocês também perceberam que assim como acontece no comercial, tá? Se o locutor resolve não utilizar música de fundo para falar uma nota de falecimento, essa nota tem que ser rápida. Okay? Por quê? Porque o ouvinte, quando ele percebe que não há som, ele já vai apurar instantaneamente a atenção. A hora que ele percebe que vai ser uma nota de falecimento, se aquilo não interessar para ele, o que ele faz? Ele deixa de prestar atenção também de forma rápida, instantânea. Okay? Mas isso não quer dizer também que se ele usar uma música
para dar uma nota de falecimento, e aí também já tem aquela questão da música, vai ter que usar uma música adequada. Não vai usar uma música de ritmo rápida, né? Com timbres que lembram uma música de festa para dar uma nota de falecimento, tá? Porque a situação não é adequada. Okay? Poxa, mas que música que eu vou usar? Por essas situações e outras que alguns locutores preferem, quando vão dar nota de falecimento, não utilizar música alguma. Okay? Mas aí a nota também tem que ser rápida, tá? Porque senão a pessoa já deixa de prestar atenção, porque ele já vai ver que talvez não seja útil para ele, né? São para algumas pessoas específicas. Tá? Então a gente tem, você veja que usar o som, usar música em determinadas situações, ou o silêncio também não é uma situação muito fácil. Tá? Então, gente, o silêncio também ele tem esses usos mais adequados em algumas situações. Então, esses são os tipos de som que nós temos, tá? E algumas situações que nós podemos utilizar. Né? A gente viu lá na primeira aula como que o som se propaga. Tá? E como é que o nosso organismo ele recebe o som, como é que nosso cérebro interpreta e grava os sons. Tá? Mas existe uma outra forma que a gente percebe o som. Okay? Geralmente ele acontece, e primeiramente, de maneira física, tá? Porque o som ele vem de uma fonte emissora, ele vai se deslocar, no nosso caso, geralmente é pelo ar, tá? 300 metros por segundo, ele vai se deslocar, okay? E aí ele vai chegar numa fonte receptora, okay? Que vai ser o nosso organismo, nosso ouvido. Tá? Isso acontece de maneira física. Tá? Depois, o que vai acontecer? Nosso cérebro vai começar a processar essa informação, né, de uma maneira rápida, óbvio. E aí ele vai começar a interpretar, vai lembrar de algumas imagens, né? E aí nosso cérebro vai começar a fazer algumas interpretações, vai juntar ali várias informações que tem no cérebro e vai começar a produzir o quê? Né? Nós vamos começar a produzir sensações, que a gente chama da parte emocional, que é a interpretação. Ah, mas eu escuto esse som e eu faço lembrar de determinada situação. Essa situação você vai relembrar. Okay? Mas e se eu nunca ouvi aquele som nessa situação? Teu cérebro vai processar isso também e vai gravar. É uma informação nova. Tá? Ele pode acrescentar algo novo numa informação já gravada? Pode, claro. Tá? Numa situação aí ele pode, você vai lembrar, mas teu cérebro está percebendo algo de diferente. Esse diferente ele vai também processar junto. Ele vai gravar em outra parte ali do nosso cérebro também. Está olhando para algum lugar, você lembrou, e aí ouviu o mesmo som que já estava gravado e você vai acrescentar essa informação nova para onde você está olhando. O que você está vendo vai ser gravado também. Okay? E aí vai haver essa interpretação. Você vai lembrar, eu estava no dia tal, né? E o teu organismo vai começar a produzir determinadas sensações. Essa é a fase emocional. Okay? A última fase, né, de como nós ouvimos o nosso som é de maneira consciente. Okay? Se você ouviu e lembrou de algo, tá? Você vai começar a relembrar aquilo. Aí o teu organismo está olhando para algo, ouviu uma informação diferente, tá? O teu cérebro vai gravar e você vai fazer o que com essa informação? Você vai interpretar, você vai começar a olhar para aquilo, né, novamente, e aí o teu cérebro vai trazer outras informações. Okay? Essa é a parte consciente. Okay? Você começa a lembrar disso, você começa a interpretar o que isso quer dizer, tal, etc.
Vamos pegar uma situação diferente. A gente está ouvindo uma música. Né? Nós estamos lá no quarto escuro e não estamos olhando para o vazio, para o escuro, e escuta uma música. Okay? Você, obviamente, vem a parte física, tem que ter ouvido, vai receber, vai para o cérebro, vai interpretar. Né? Se for uma situação nova, tá? Ele vai gravar aquilo, okay? Você vai começar a observar, vai criar imagens na sua mente, tudo isso vai ser gravado, né? E aí, toda vez que você produz uma imagem nova, que você pensa em algo novo enquanto escuta aquela música, já é a parte consciente, já é a última fase de como nós ouvimos um som. No caso aqui, eu estou citando a música. Se há uma situação, uma música que você já ouviu, né? Vem primeiro a parte física, você recebe, teu cérebro vai resgatar ali, né? Existe a conexão neural lá e vai resgatar que você já ouviu aquela música, você já conhece, ou seja, você está reconhecendo a música. Se existia uma situação que já foi gravada, você vai relembrar também, e aí você vai começar a produzir sensações. Tá? Essa é a parte emocional, okay? Da interpretação daquele som, que já é uma releitura. Okay? Quando você começa a produzir imagens, você está pensando, estou escutando uma música, né? Mas eu já ouvi, já lembro que eu estava em tal lugar. Né? Você começa a pensar assim, olhar para o vazio e começa a produzir outras imagens também. Né? Aí se eu tiver, poxa vida, eu lembro daquela situação, mas aí você para daquela situação que já estava gravada, você começa a produzir. E se eu estivesse no lugar tal? Né? Essa é a parte consciente. Tá? Então, assim, a parte consciente, ela geralmente, né, ela produz algo novo. Tá? Geralmente, imagens, se você não estiver olhando para nada, se estiver imaginando, okay? Ou se você estiver olhando para algo, né, você vai buscar algo assim, para que o teu cérebro também processe. Professor, mas está sempre falando de imagem, né? Está sempre falando de que a gente ouve e busca uma fonte ou uma imagem assim quando nós estamos olhando. Isso é instintivo, gente. Isso é natural. Se você olhar sempre para a mesma coisa, né, enquanto ouve uma música, você olha para a cortina, para a janela, né? Teu cérebro vai estar gravando isso. Tá? Vai estar processando isso também. Só que sempre é algo novo. Tá? Sempre alguma coisa nova. Se a janela, ele já tem gravado a janela, mas ele vai acrescentar aqui, teu cérebro acrescenta que você, ouvindo aquela música, também vai ter aqui a imagem daquela janela. Okay? Mas eu nem sempre lembro da janela quando escuto aquela música. Porque provavelmente você já ouviu aquela música em outra situação. Tá? Então isso é o processo da gente ouvir o som. Ele funciona dessa forma. Tem a parte física, quando a gente recebe o som do deslocamento, né, do som. Tem a parte emocional, que já são das sensações que o cérebro começa a produzir. Tem a parte consciente, que é do processamento de algo. Né? Mas professor, você falou de imagem. Aí algo natural. Mas é necessariamente uma imagem? Não. Pode ser um outro som também? Pode. A gente tem que lembrar que são estímulos que o nosso corpo capta, que pode ser aí dos diferentes sentidos. Visão, olfato, tato, audição, tudo isso. Okay? E aí como é que tudo isso nos afeta? Ele vai trazer o sentido, essas sensações que o nosso cérebro vai interpretar. Né? Lembra, uma das propriedades que a gente tem do som em um determinado ambiente é a intensidade. A variação de intensidade pode provocar estímulos diferentes? Pode. Se há um estímulo que não é muito forte, né, mas a gente consegue perceber, ele vai produzir uma sensação que pode ser agradável. Né?
Mas se esse estímulo for muito forte, ou seja, se a intensidade do som for muito forte, lembra que ele é primeiro físico. Ele vai atingir, se o som for muito intenso, ele vai atingir nós de maneira também intensa, física, né? Você sente o som que é mais intenso. Quando a gente fala, o som está muito alto, é porque ele está atingindo, né, nosso ouvido, nosso corpo de uma maneira muito intensa. Ele pode produzir uma sensação negativa. Geralmente, essa é a sensação de um som que nós, pessoalmente, né, isso é individual de cada um, que a gente considere muito intenso. Ele é uma sensação não agradável. Que a gente fala, mas o som está muito alto. Ele está muito intenso, tá, gente? Ele afeta de maneira física e geralmente provoca uma sensação que não é positiva, né, negativa. Quando está num show ali, né, você está ouvindo um som ali, uma música, você vai do lado da caixa acústica e você percebe que o som está muito intenso. O que você faz? Você procura se afastar, né, para que o som não te atinja de maneira muito intensa. Se estiver muito intenso, você vai precisar se afastar bastante. Vocês já viram que toda a caixa de som ela tem um buraquinho ali, né? Que leva para nada. Leva para dentro ali, vem de dentro lá do som, da caixa, né? Aquele buraco serve para quê? Para que literalmente, tá, quando você tem uma intensidade alta do som, né, ele vai ser produzido lá dentro, no alto-falante. E ele se desloca pelo ar, né? Lembra? Física, de novo, a gente usa muita física no som. Toda ação tem uma reação. Se o som ele é produzido lá dentro, ele vai para fora, o que acontece? Há uma reação proporcionalmente inversa. Esse som que é produzido no alto-falante, né, ele vai para frente, que geralmente o alto-falante ele tem o escape ali para fora, atrás desse alto-falante também vai ser produzida uma intensidade de som, ok? Com a mesma intensidade. E para onde que vai esse som que é produzido lá para a parte de dentro? Ele vai exatamente refletir na parede da caixa acústica ali e vai reverberar. Para onde que ele vai? Exatamente para esse buraco, gente. Ele vai escapar. Então o que você percebe? O som intenso, né? Quando é produzido dentro da caixa acústica, ele sai. Você sente ele saindo nesse buraco ali. Ele é o escape, tá? Professor, e se não tivesse esse escape, o que ia acontecer? Se o som for muito intenso, literalmente ele ia explodir a caixa. Okay? Ah, mas eu já ouvi falar que isso aconteceu. Pode acontecer mesmo que haja esse escape. Por isso que esse escape ele é proporcional ao tamanho e à intensidade do som que a caixa pode produzir. Quanto mais intensidade a caixa, o alto-falante puder produzir, maior vai ter que ser esse escape, esse buraco. Okay? Por quê? Se você produz um som muito intenso, que não seja suficiente para essa área de escape proporcionar, né, essa saída, ele pode acumular lá dentro, né, como se fosse uma bomba mesmo, explodindo. E aí ele vai acabar com a caixa. Né? Enfim, por isso que as caixas acústicas, com o tempo, elas vão se degradando, né? Porque ela vai vibrando e vai se destruindo. Mas óbvio, se não for muito intenso, ele vai levar anos aí para acontecer isso. Tá? Então o som ele pode afetar a gente pela intensidade. Se for muito intenso, ele provoca reações negativas. Né? Pensa que é como se alguém estivesse cutucando você assim, ó. Se vai do lado do som da caixa que é muito intenso, o som vai estar cutucando você. Se for muito intenso, não é positivo. Né? E o reflexo do som, né, que é esse deslocamento que vai acertar uma barreira, né? Aí, dependendo da frequência, né, ele pode ter um alcance. Se é uma frequência alta, ele vai ter um alcance maior. Okay?
Mas o que acontece? Quanto mais alta a frequência, né, mais difícil vai ser da gente perceber esse som. Tanto é que tem sons aí com aquela frequência, com uma frequência muito alta, né, que nós não conseguimos perceber. Tá? Sei lá, dizem que o golfinho ele transmite sons acima dos 20.000 Hz, que é a base da frequência. São 20.000 ondas numa mesma, no mesmo intervalo, né? São 40.000 vezes que esse som vai se propagar num intervalo de tempo. A gente não consegue perceber, tá? Assim como são os cachorros e outros animais. Tá? Eles conseguem perceber frequências de som que nós, seres humanos, não somos capazes. Tá? Então, se tiver uma frequência muito alta, né, nós também não vamos conseguir perceber. Ou muito baixo também. Acima dos 20 Hz de frequência nós não conseguimos perceber. Tem gente que tem deterioração dos canais auditivos que também não percebe sons de 30 Hz. Né? Enfim, tá? Tem os ouvidos prejudicados, os órgãos. Muito bem, dito isso, onde que a gente pode usar cada tipo de som? As falas e diálogos. Como elas conduzem a atenção, a gente vai utilizar a fala e diálogo, essa troca ali, quando houver necessidade da gente levar informação, né? Carregar sentido, porque o que a gente fala, ela tem que fazer sentido. Pelo menos assim se pressupõe. Teatro, né? Interação entre os atores, quando há conversa, os diálogos, né? Quando a gente tem ali no teatro uma cena que não há diálogo, geralmente existe menor apreciação, menor atenção da plateia. Okay? Não ser que seja especificamente uma peça muda, né? Muda, tá? Mas não é muito comum. Okay? A tendência já do ser humano é não gostar, por exemplo, de filme mudo, porque nós não estamos acostumados, a gente está acostumado a ter informação verbal. Okay? Então, como a informação, nossa fala, ela carrega informação, né? Então a gente utiliza ela em situações que precisa ter um sentido, precisa haver aí uma troca verbal que vai fazer sentido numa cena, numa situação, né? Enfim. O som ambiente. Tá? Como eu tinha visto, a gente viu que a propriedade do som é se deslocar, ter algumas propriedades em determinado ambiente, a gente usa exatamente para isso, para que o ouvinte ou receptor se localize. Okay? É uma das formas que a gente tem para utilizar assim, de ele se localizar. Mas o que é isso, professor, se localizar? É ele perceber, né, aonde ele pode estar. Por exemplo, você está ali num programa de rádio, né, está falando uma cena ali, né, de uma radionovela, que você está tentando encenar ou reproduzir. Você fala assim, nós estamos no meio da floresta. Que sons que tem a floresta? Som de pássaros, né? Talvez som de cachoeira, som de outros animais. E o que acontece com a nossa fala na floresta? Né? Para quem nunca esteve em floresta, okay? Procure imaginar assim num campo. Vai. Quais as características da floresta? Ela é vasta, ela é aberta, né? O que acontece com a sua voz quando você fala num local aberto, vasto, amplo? Sua voz reverbera? Não, porque a sua voz ela vai se espalhar para várias direções, ela não vai voltar. Exatamente porque o campo ele é vasto, ele é aberto, ele vai para frente, talvez não volte.
né? Se não tiver objetos, né? Então, o que acontece? Se você tentar fazer com que encenar uma cena que você está tentando fazer de conta que está na floresta, mas você está num quarto dentro do estúdio, o que vai acontecer com a sua voz numa parede? Ela vai refletir, vai reverberar. E o ouvinte vai perceber isso porque o teu microfone vai capturar isso, né? Por isso que a gente usa determinados tipos de microfone, por isso que a gente tem a tendência a usar um estúdio com determinadas características, né? Principalmente parede, usa esse isolamento ali de espuma para não reverberar. Ah, professor, mas e se eu quiser intencionalmente que a minha voz reverbere? Tentando dizer, por exemplo, encenar que eu estou numa caverna. A caverna tem paredes densas, ela reverbera o som. Aí você vai ter que fazer o quê? Usar um recurso que não está ao seu alcance no ambiente. Tá? Você vai usar o chamado efeito na sua voz. Você vai produzir um efeito de reverb, de reverberação na sua voz. Isso o técnico de som ou designer de som vai ter que fazer, né? Ah, mas se não tiver o recurso, daí você não vai conseguir reproduzir. Você não vai convencer o seu ouvinte, receptor, que você está numa caverna, por exemplo, né? Ah, isso prejudica? Prejudica porque, né, ele já vai perceber, ah, mas isso não é som de caverna, né? Ah, tudo bem, vamos fazer de conta, mas não parece, né? Não está muito, a qualidade não está muito alta ali da reprodução, né, do som. Okay? Então, assim, o ambiente ele serve para a gente situacionar o nosso ouvinte de que ele está em algum lugar. Okay? O som denotativo, lembra? O som denotativo é aquele que faz menção a algum objeto, alguma coisa, né? Som do trovão. Okay? Ah, mas eu não vou conseguir reproduzir o trovão dentro do estúdio. Então você vai usar um efeito. Ah, mas eu posso reproduzir uma panela? Pode. Tá? Então o som direto, né, que é produzido de maneira natural, ele é o som denotativo. Eu posso usar ele, por exemplo, a radionovela, que era muito comum isso, o sonoplasta. Ele ficava só para reproduzir esses sons. Ah, mas o som de caminhar. O locutor lá, o ator, fala assim, ah, enquanto eu caminhava pela rua. O sonoplasta vai lá, ó, com 2 sapatos, ele vai subir numa mesa e vai ficar assim, ó, caminhando. Né, em cima de um objeto, de uma superfície que produza o som do sapato dele. Né? Mas ele está produzindo ali na hora. Tá? Mas com um sapato, ele está caminhando numa superfície. Isso é um efeito? Não. Tá? Isso é o som denotativo, gente. E quando ele é reproduzido por algo que não é natural, né? o som de um revólver, por exemplo, né? Se você não disparou com um revólver mesmo, né? Ele vai ser um efeito. Tá? Mas pô, é perigoso levar um revólver, né, professor? É, claro. Então você vai produzir um efeito. Tá? Ah, mas se for um revólver de falso, né? Aí tudo bem. Aí o som denotativo. Okay? O efeito. O efeito, então, é naquelas situações, né? Que se você não pode utilizar o som denotativo, o objeto direto para produzir um som, você vai produzir um efeito. Okay? Por exemplo, tem lá uma encenação ou você precisa do som de cavalos. Não tem como pegar o cavalo e fazer ele correr dentro do estúdio, professor. Ótimo, vamos tentar reproduzir, então vamos fazer um efeito. Pega o casca de coco, né? Que isso já é clássico, o pessoal usa lá e começa a bater em cima da mesa, né? Vai produzir o som do cavalgar? Vai, né? Poxa, tem uma situação difícil ali, né? Tem que quebrar, tem que ter o som do vidro quebrando. Pô, vou quebrar o vidro? Dá para quebrar o vidro, mas vai ser um prejuízo, né?
Pensa se você tiver que ter esse som aí 4, 5, 6 vezes, você vai ter que quebrar 6 vidros, né? Ah, mas como é que eu faço para reproduzir o som? Né? Pode ter gravado ou você pode produzir como era antigamente, né? O sonoplasta fazia. Pegava um celofane, esticava bem assim em cima do copo e tacava uma chave em cima do celofane. Né? Aquele celofane, como estava muito esticado, ele produzia o som daquele, como é que fala, quando você bate assim, né, no vidro, ele faz aquele som, esse celofane esticado, e quando a chave caía dentro do copo, né, como ele está lá dentro, estava abafado, tá, a chave caía e produzia aquela reverberação toda e parecia que o estilhaço dos vidros estava se espalhando. Né? Ah, fica legal? Fica perfeito, gente. Eu já fiz várias vezes isso aí. Né? Já enganei minha mãe várias vezes. Né? Já fiz várias brincadeiras com ela e dei vários sustos nela. Né? Então, assim, o efeito é quando a gente não tem a possibilidade de produzir o som de forma orgânica ou natural. Né? A música a gente usa com aquelas propriedades que eu citei, né? Se a gente quer marcar uma determinada situação ou provocar uma sensação, né, no ouvinte, a gente usa a música com aquelas propriedades. Ah, essa aqui é calmaria, então pega uma música com um ritmo menor. Tá? Você quer provocar agitação, usa uma música com um ritmo maior. Ah, mas se você quiser provocar a sensação de tristeza, além de ser uma música com um ritmo mais lento, okay? Você pode pegar determinados timbres para tentar produzir essa sensação de tristeza. Tem estudos bem mais específicos que eles estudam assim, que tipos de instrumento você pode utilizar para provocar a sensação de tristeza. É muito difícil isso? É, mas há um consenso já geral. Tá? Por exemplo, som de violino. Né? O violino, se ele é num ritmo mais lento, ele tem a tendência a provocar essas sensações de lamentação, de murmúrio, etc. Okay? Ah, mas eu quando escuto o violino, né, eu acho bonito, até me traz uma sensação boa. Tá? Pode acontecer. Isso tudo depende da, da situação que você viveu. Né? Mas quando você nunca ouviu aquele som, né, especificamente aquela nota de violino, a tendência é que a gente pense em algo de maior, de sentimento mais triste. Okay? Isso são estudos específicos, né, que acontecem. Tá? Há um som de, sei lá, de percussão, assim, daqueles tambores bem grandes, né, quase que parece um trovão. Tá? Quando a gente escuta aquilo pela primeira vez, a gente fica meio tenso, né? Porque são sons de frequência baixa e se vier numa intensidade grande, ele vai atingir o nosso corpo, o nosso ouvido. Tá? E como é uma frequência baixa, ele tem uma intensidade forte, precisa ser intenso, né? Então essa é a sensação. Tá? Ele vai provocar tensão. Okay? E assim por diante. Né? Quem quiser se interessar, depois pode procurar aí artigo, né, na internet, procurando que tipos de instrumentos eu provoco determinadas sensações. Né? Tem alguns artigos que fazem menção sobre isso. O ruído, né, como eu falei, a gente usa aí em determinadas situações que é para provocar uma estranheza. Né? A gente, de repente, introduz esses ruídos, que pode ser esses aí que eu citei, o chuvisco da TV, né, da estática, quando a TV estiver fora do ar. Tá? Quando a gente, então, essa ideia, quando você sai do ar, você usa esse ruído aí de chuvisco. Por exemplo, o pessoal usa muito nos memes, né? A pessoa fala alguma coisa, não entendeu, você saiu de sintonia, perdeu, você usa esse chuvisco. Pronto, bem rápido. Né? E a pessoa assim, com aquele olhar, não entendi nada. Né? Então esses sons aí de ruído são usados nessa situação que é para provocar estranheza, né? Para chamar atenção.
E o silêncio, né, também com aquelas situações que eu já falei, para você também chamar atenção para a pessoa apurar o ouvido, né? Ou quando você quiser concentrar bastante atenção, né, do ouvinte, você retira todo o som por alguns segundos e aí depois introduz um som ou outro. Ah, posso colocar só a minha fala? Pode. Lembra que se a tua fala for muito extensa, o ouvinte já vai perdendo a atenção. Okay? Posso colocar o som de passos, ou efeitos, ou sons denotativos mesmo de passos? Pode. Ele vai prestar atenção só naqueles passos, já vai imaginar. O fulano, o personagem está indo para algum lugar. Né? Ok, gente. Então, assim, esses foram os tipos de som que a gente tem, né? E quais as situações que a gente pode utilizar, o que eles provocam, podem provocar. Né? Aí eu vou deixar duas indicações para vocês, aí, para só se interessarem um pouquinho mais pelo som, né? Para se conscientizarem um pouquinho mais do som, okay? Que é que tem vários, né, documentários sobre o músico e instrumentista Hermeto Pascoal. O Hermeto Pascoal, ele tem uma característica bem legal, porque dizem que ele é um cientista do som. Né? Por quê? Ele sai batendo assim, com baqueta ou com algum instrumento, né, em tudo que é lugar, que ele vai na rua, ele vai batendo assim, em qualquer coisa, qualquer superfície, para ver, ouvir, né? Perceber que tipo de som que aquela superfície ou objeto produz. Tá? Porque ele vai tentar depois utilizar aquilo nas produções dele. Né? Ele é músico, instrumentista, então ele produz aí músicas utilizando diferentes tipos de som que ele encontra no dia a dia dele. Tá? Por que é legal quando você procurar coisas sobre o Hermeto Pascoal? Ele tem uma característica que é bem interessante, que é a deficiência visual. Por que eu digo que é interessante? Ele exatamente desenvolveu um pouco mais do que a grande maioria das pessoas esse instinto auditivo, né, esse apuro auditivo aí de perceber os sons, né, que a natureza, o dia a dia dele é produzido ou produz, tá? Superfícies, objetos, etc., porque ele não enxerga muito bem. Tá? E aí a gente sempre tem a tendência, vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Que quando a gente tem uma deficiência, a gente procura apurar os outros sentidos. Se eu por exemplo, sou um que eu sou míope, né? Eu escuto muito melhor do que vejo, porque como eu não consigo ver muito bem, eu tenho que apurar outros sentidos para conseguir perceber as coisas no dia a dia, ao meu redor. Então a minha audição ela ficou um pouco mais apurada. Não quer dizer que isso vai acontecer com todo mundo que tenha miopia. Tá? Tem gente que tem a sensibilidade do tato mais apurada, né, do que a visão ou do que a audição. Tem gente que tem o paladar, né, mais aguçado do que a visão. Okay? Você já deve ter ouvido falar que alguns animais enxergam com a língua, né? Porque eles passam a língua em tudo. Fica assim, por isso que o cachorro lambe, né? Porque o cachorro também tem deficiência visual. Ele não, quer dizer, comparado a nós, né? Ele não enxerga tão bem quanto o ser humano, o olho do ser humano. Não capta da mesma forma os objetos e cores. Okay? O cão também ele tem a audição bastante apurada, né? Exatamente porque a visão dele não é tão boa quanto a nossa. Mas pode perceber, tem gente que enxerga muito bem, mas não ouve muito bem. Né? O sentido dele da audição não está muito voltado, tá? Não está muito apurado. A pessoa enxerga bem, então ele usa mais aquele sentido privilegiado que ele tem, que é da visão, para perceber tudo que está ao redor dele. Eu não, eu uso a audição. Tanto é que uma pessoa que está falando, né, e eu não enxergo muito bem ela, eu apuro o ouvido. Então, assim, às vezes eu atendo o telefone, eu já sei quem é só de ouvir a voz, né? Não preciso ver a pessoa.
tá? Então, assim, é legal vocês procurarem alguns vídeos ou documentários sobre o Hermeto Pascoal, porque ele tem esse sentido da audição bastante apurado, né? Tem documentários sobre ouvido absoluto. O ouvido absoluto, gente, é uma característica também de algumas pessoas, tá? Geralmente, essas pessoas aí que têm o chamado ouvido absoluto são pessoas do espectro autista, ok? Para quem conhece um pouquinho mais, né, sabe que o autista ele é super sensível para tudo, praticamente tudo, e principalmente os autistas têm deficiência na comunicação verbal, okay? Então eles são muito sensíveis para o som, tá? O ouvido do autista ele é muito apurado. Quando o Jô Soares deu uma entrevista uma vez, né, de quando o filho dele faleceu. O filho dele era autista e tinha esse tal do ouvido absoluto, né? Esse ouvido absoluto, ele é o quê? A pessoa consegue distinguir os timbres, muito bem, os timbres de sons, né, dos diferentes tipos de som, ok? Ele consegue reconhecer até assim, se um objeto cai, ele consegue dizer assim, uma nota X. O Jô Soares na entrevista até brincou, né? Se você deixava o objeto cair no chão perto dele, ele falava assim, é si bemol, né? Que o som que o objeto produziu no chão, ok? Então é legal, assim, só para a gente ter um pouco mais de conhecimento dessa percepção dos sons, né? Que algumas pessoas têm. Tem várias indicações que eu posso fazer para vocês aí sobre som, né? Tem um filme lá que concorreu ao Oscar ano passado, que é o Som do Silêncio, né? Que ele fala de um músico, né? Que acabou perdendo a audição, ele precisou enfrentar essa dificuldade. Como que? Imagina um músico que ouvia a vida inteira, ele vivia disso, né? A profissão dele, e de repente ele para de ouvir, né? Ele ganha essa deficiência aí, ele perde a audição, e aí? Como é que ele vai fazer? Tá? Então o filme mostra como é que esse músico ele começa a encarar a vida e a percepção dele das coisas muda totalmente, tá? Porque ele já não é mais dotado da audição, e então a gente, para ver assim, como a audição, né, é importante, pode assistir esse filme, okay? E N outras indicações que eu posso fazer num outro momento, ok? Certo, gente? Então, assim, só para lembrar, então hoje eu postei aqui a aula, semana que vem eu também vou postar, mas se eu chegar antes do horário da aula, aí eu ministro a aula normal pelo Meet, mas se não, se eu não chegar, eu vou deixar ali a aula também já pronta e disponível para vocês. Okay? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje, sobre qualquer outra situação, né, da disciplina, podem me contactar por mensagem. Ali às vezes eu respondo na hora, às vezes eu respondo um pouco depois, né? Às vezes eu demoro algumas horas para responder, né, ou porque eu estou em reunião, ou porque eu estou ocupado, né, com outra coisa. Então, mas não deixe de mandar mensagem caso haja alguma dúvida ou situação, né, da disciplina. Certo, gente? Então, por hoje é isso e espero que a gente se encontre logo mais, tá? Tchau, gente. Até.